Que bacana! Então seja bem-vinda, Alessandra, que já está no grupo do Whats. Boa tarde, mulheres fênix do Instagram, sejam bem-vindas! Já estamos aqui ao vivo no YouTube e agora começando no Instagram, daqui a pouco a nossa convidada entra. Quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu vou me apresentar, tá? Eu me chamo Miriam Kern, eu sou coach e mentora de mulheres e casais. Eu ajudo mulheres a se reerguerem após um término e também a construírem um relacionamento feliz e saudável, ok? Então hoje a gente vai bater um papo com a Regivane Santos. Quem me segue já há algum tempo sabe que eu comecei meu trabalho ajudando as mulheres dentro do Ministério Prova de Fogo, né? E a Regivane é uma das orientadoras voluntárias lá do Ministério e ela já teve o casamento dela restaurado há mais de 2 anos e hoje então ela vai bater um papinho com a gente, falar um pouquinho como que é esse antes e depois da restauração. Silvio, querido, seja bem-vindo! Audrey, bem-vinda! Ela tá um pouquinho nervosa, tá, gente? Porque é a primeira vez que ela vai fazer uma live, é a primeira vez que ela vai falar através das redes sociais. Isso aí, Silvio. Silvio é um amigão que se formou comigo, a gente fez uma formação de coach juntos. Ele também é coach, professor e coach, e tá acompanhando aí o nosso trabalho, né? Acompanhando a escola para mulheres fênix. E a escola, gente, é um outro projeto que já estava engavetado há mais de ano, há 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 que estava engavetado, que é um outro projeto também que está saindo do papel, logo logo vai ser lançado. Para justamente ajudar as mulheres nisso, ok? Mulheres que se separaram e de repente se encontraram perdidas, né? Muitas mulheres, eu passei por isso, mesmo trabalhando, mesmo tendo a minha independência, de repente eu olhei para minha vida e eu disse, e agora, eu faço o quê? Né? Aquela sensação de não ter vida própria. A escola vai resgatar isso, vai resgatar a tua identidade, vai ajudar a tu transformar o teu casamento. Lá na escola nós vamos falar de relacionamento, vamos falar de autoconhecimento também, vai ter de tudo um pouco. Gente, vocês não têm noção do que eu tô preparando para vocês, e se vocês querem saber mais, tá, sobre a escola, onde eu vou falar tudo sobre a escola, vai ser no workshop Sua Melhor Versão em 5 dias, tá bom? Então quem ainda não se inscreveu, é um workshop online, 100% gratuito e 100% online. O link tá na minha bio, tá? Mais uma vez, quem não sabe ainda o que é a bio, ali no Instagram, debaixo da minha foto, tem um linkzinho azul. Clica naquele linkzinho que tu vai encontrar um botão ali para se inscrever para o workshop Sua Melhor Versão, tá bom? E aí tu te inscreve. Já de bônus, já vai ganhar o teste de dependência emocional. E por que esse teste, gente? O teste, ele é muito importante para tu descobrir se de fato tu é uma pessoa que é dependente, né, emocional ou não, porque não conseguimos construir relacionamento saudável nenhum na base da dependência e da carência. Então já começa ali a tua semana da melhor versão, já começa com o teste. Janete, bem-vinda. Roberta, bem-vinda. Alessandra, pode vir pro Insta, sim, pode vir pro Insta. Pessoal do YouTube, como que vai funcionar? Eu vou estar ao vivo com a nossa convidada no Instagram. O pessoal do YouTube que não tem Instagram, quer ficar aqui, tranquilo, pode ficar. Mas vocês não vão poder enxergar a carinha da nossa convidada, né? A convidada vai estar ao vivo no Instagram. E no YouTube, vocês vão apenas escutar a voz dela, né? E vão ver a minha imagem e escutar a voz dela. Após a live, nem todas eu consigo salvar, mas a live que eu consegui salvar, eu reposto ela no YouTube. E aí quem quiser
assistir daí a live gravada, já com a carinha dela para conhecer ela. Aí vocês vão poder assistir depois no YouTube, tá? Mas quem tem Instagram, pula lá pro Instagram também, porque vocês vão conhecer a nossa convidada. Quem quiser também fazer perguntas para ela, tanto no YouTube quanto no Instagram, pode fazer ali, colocar nos comentários, colocar no chat que eu repasso para ela, tá? Daniele, bem-vinda. Que amor! É um prazer ter vocês aqui, minha querida. Valquíria, bem-vinda. E cadê a nossa convidada? Deixa eu dar uma chamadinha nela, gente. Ela tava com um probleminha de internet, mas não tem problema. Eu entrei mais cedo. Eu entrei 5 minutinhos mais cedo, justamente para dar tempo do pessoal ir chegando. E chegou a nossa querida. E eu vou chamá-la para ela contar um pouquinho da história dela. A Regivane Santos, orientadora do Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. E também ela vai falar um pouquinho do trabalho que ela também já faz com mulheres, né? Oi, Rê. Oi, Miriam, boa tarde. Tá carregando aqui a tua Boa imagem. tarde. Não sei se você tá me vendo. Eu A tua também. ainda não tô te vendo. Eu também não. A tua imagem também tá carregando aqui para mim, só a voz que já tá saindo. Pronto. Tá com problema na tua internet aí? Não, agora apareceu tua imagem. Agora tá tudo bem. A tua ainda não apareceu, mas podemos começar a falar. Então vamos lá. Se demorar para tu entrar, de repente tu sai e entra de novo. Tá certo. O problema do ao vivo é isso, né? Sempre acontecem esses imprevistos, né? Mas não tem problema, dá tudo certo. Vai dar tudo certo no final. Não entrou ainda, tu quer experimentar sair? Eu vou te tirar da sala e tu entra de novo, Tá tá? ok. Vamos ver se eu consigo chamar ela de novo, gente. Vocês sabem que nesse período de isolamento, né, de pandemia, aumentou muito o trabalho pela internet, né? Então, o Instagram, YouTube estão tudo realmente sobrecarregados e por isso que as transmissões não estão mais como eram antes, né? Como estava antes. Então, isso acontece. Fazer o quê? Agora sim. Bem-vinda, Regivane. Antes de mais nada, obrigada por ter aceito o convite, de contar um pouquinho aqui a tua história para o pessoal. Tem muita gente curiosa aqui para saber a tua história. E também, de repente, seguidoras do Ministério, né, que são até orientadas por ti no grupo lá, mas não conhecem a tua carinha, e aí hoje vai te conhecer. É verdade. Eu é que Então, antes da agradeço gente... o convite. Dá um tempinho a nossa voz, né? A gente está tão longe. Eu estou aqui em Rondônia, estamos tão longe. E a internet não está ajudando muito, mas estou te ouvindo bem. Espero que você esteja me ouvindo bem, estou te vendo bem. E desde já eu agradeço o convite, né? E a oportunidade, para mim é uma honra, né? Porque admiro muito seu trabalho. Faço parte com muito orgulho do Ministério Prova de Fogo. E para mim é uma honra mesmo testemunhar o que Deus fez na minha vida, no meu casamento, e hoje eu posso tanto orientar, né, como faço parte do ministério, como posso ajudar também mulheres que já estão passando, né, pelo que eu também já passei. Verdade. Dani, a Dani também é outra orientadora, entrou aí. Bem-vinda, minha querida. Então, Rê, antes de tu contar a tua história, fala um pouquinho. Eu não falei da tua profissão, né? Eu só falei que tu era orientadora, mas a Rê, ela já faz um trabalho com mulheres também, mas de outra forma, né?
Quer falar um pouquinho sobre o teu trabalho, Regiane? Sim, eu sou policial militar desde 2007, já tem um tempinho, e já fazem 3 anos que eu trabalho específico na Patrulha Maria da Penha, né, que atende mulheres vítimas de violência doméstica. Então, tá tudo na minha vida meio canalizado aí para essa área de mulheres. E louvado seja Deus por Uhum. isso. Amém. E eu sempre falo aquilo, né, Regivania? Deus não une pessoas, ele une propósitos, né? Então, não foi por acaso que tu chegou até o ministério e não é por acaso que tu está aqui hoje. E também não é por acaso todas as novidades que vêm aí pela frente que a gente não pode contar hoje, né? Nada é por acaso. Deus desenha todas as coisas. Então, por isso que eu sempre falo, vamos tirar o foco das perdas e olhar para frente, olhar o que Deus ainda quer trabalhar, fazer na nossa vida, porque nós temos uma visão muito limitada, né? Nós só conseguimos enxergar as coisas ali que não saíram do jeito que a gente queria, que não saiu do jeito que a gente planejou, mas Deus sabe de todas as coisas, ele olha além daquilo que a gente pode enxergar e ele tem planos maiores e melhores pra gente, né? Então, gente, antes da gente começar, deixa eu aproveitar e falar para vocês, eu tenho certeza que vocês já se lembraram daquela amiga que de repente está buscando a restauração do casamento, né? Então manda aviãozinho aqui no Instagram, manda lá para ela, chama ela para live para ela não perder esse conteúdo. Pessoal do YouTube também, manda lá o link para aquela amiga que precisa ouvir uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. Porque aconteceu com a Regivane, pode acontecer com a tua amiga, pode acontecer contigo também, né? E aí, Regivane, conta um pouquinho do teu casamento, como que aconteceu, né? Como que tu percebeu que estava acontecendo alguma coisa errada, que tu precisava de ajuda. Conta aí um pouquinho da tua história. Tá certo. Na verdade, eu tinha pouquíssimo tempo de casada, meses, e já quando aquelas situações de adaptações, personalidade, aquele começo que cada um teve uma criação, cada um teve assim a sua forma de levar a vida, né? Então esse começo foi bem difícil e logo nos primeiros meses de casamento a gente já se desentendeu e já resolveu separar. E aí isso foi muito difícil, porque eu já estava há muitos anos solteira, queria muito que tivesse dado tudo certo. E em poucos meses nós nos divorciamos. Então aquilo ali já foi assim um baque assim, e é aquela situação que é quando as coisas estão ruins, a gente acaba se acomodando, mas quando piora, aí a gente tem que tomar uma atitude, né? E foi nessa situação que quando piorou, aí eu tive que buscar ajuda, buscar soluções, né? E foi nessa busca aí que eu encontrei pessoas maravilhosas, encontrei o Ministério Prova de Fogo, né? Te encontrei. Foi quando eu conheci também os meus pastores. Então foi quando eu conheci pessoas assim que me ajudaram em toda essa trajetória. E te conheci, né, pela internet. Nesses momentos a gente começa a buscar muito, né, procurar em todo lugar e muitas vezes, por mais que a gente já tenha algumas informações, alguns conteúdos, então muitas coisas, quando nós somos cristãs, acaba fugindo, né, daquilo, cada um pensa de um jeito, então se você quer seguir muitos conselhos, você acaba se perdendo. Então foi nesse momento assim que eu me encontrei e comecei me achar em qual etapa que eu estava. Descobri que eu estava no deserto. Eu passei por isso também que tu falou, né? No início da minha separação, eu comecei a acompanhar tudo que é canal que vinha na minha frente, eu acompanhava. Mas assim como as igrejas, os canais também têm entendimentos diferentes. Então a gente ouve um, orienta a fazer uma coisa, ouve outra, orienta a fazer outra coisa. Aí a gente fica confuso, a gente não sabe o que faz, né? Então chegou um momento que eu precisei me afastar de todos os canais,
E eu fiquei, acho que uns 2 ou 3 meses, mais ou menos, apenas orando para Deus e pedindo para que Ele me desse uma direção, pedindo para que Ele me dissesse o que fazer, né? E na igreja também eu fui acompanhada. Porém, essa questão mais voltada para casamento mesmo, a gente via mais na internet, né? Então, às vezes a gente fica perdido, inclusive, né, Regivane, por ter tanto conteúdo solto, assim. É conteúdo gratuito, é bastante coisa maravilhosa, muito conteúdo relevante, porém é tudo muito solto. Eu não sei se tu passou por isso, mas assim, é tudo muito solto, sabe? Aí tu pega uma orientação aqui, uma orientação ali, tu não sabe bem a ordem daquilo. Eu não sei, eu me senti assim, me senti bem perdida em relação a isso. Então, até que eu precisei fazer isso exatamente, pegar uma direção e seguir aquilo. Porque se a gente fica só olhando, outra coisa também, testemunho, né? Queria que tu falasse um pouco sobre isso. No início, ficar vendo bastante testemunho até nos dá esperança e tal, né? A gente vê que Deus faz. Porém, conforme o tempo que a pessoa tem de separada, eu não vou falar deserto e eu vou explicar por que depois. Então, dependendo do tempo que ela fica ali separada e ela continua ouvindo testemunho, ela começa a se frustrar. Daí faz um efeito contrário, né? E deixa eu explicar agora a questão do deserto, antes da Regivane falar o que ela pensa a respeito desses testemunhos. É que assim, gente, as pessoas dizem assim, me separei, entrei no deserto, né? Ou teve um problema de saúde, alguma coisa, entrei no deserto, né? Ela liga o deserto àquela perda, tá? E eu quero falar o meu ponto de vista a respeito disso, para que vocês possam parar de falar isso, porque vocês estão, de repente, atraindo cada vez mais o deserto para a vida, né, de vocês. Quando eu ligo o deserto a uma separação, quando eu ligo o deserto a uma restauração que ainda não aconteceu, significa que eu vou estar naquele deserto enquanto aquela restauração não acontecer. Então, imagina, a pessoa fica esperando 5, 10, 15 anos, 20 anos orando para que o marido volte, e ela diz que ela está no deserto, ou seja, passou 10 anos da vida dela, 15 anos da vida dela, e ela não viveu outras coisas, ela não teve vida, né? Eu sempre falo, espere vivendo, não espere esperando. Então, deserto, na minha concepção, é o tempo do teu sofrimento. Depois quero que tu fale sobre isso também. Deserto, para mim, é o tempo do sofrimento. Quando tu te reergueu, quando tu assumiu o controle da tua vida, né? Quando a tua vida começou a seguir independente da tua restauração ou não, tu não está mais no deserto. Tu ainda não teve a bênção da restauração, mas tu não está mais no deserto. Então, de tanto você repetir que eu tô no deserto, eu tô no deserto, eu tô no deserto, tu nunca sai do deserto. Fala um pouquinho sobre isso, Regina. Eu concordo com você. Na verdade, quando a gente se coloca também assim, e é uma coisa que eu fiz muito, isso no relacionamento meu com Deus, e quando você diz que quando a gente assiste muito testemunho, a gente acaba se comparando também, né? E a gente acaba se colocando numa situação de vítima perante Deus. Tipo assim, nossa, para fulano, Deus agiu em 1 mês, em 2 meses, e eu tô aqui há meses, oro, jejuo, busco, e nada é feito a meu favor. Então, a gente acaba se colocando numa situação como se fosse Deus que precisasse fazer ali um milagre, que nós não precisássemos fazer nada. Então, isso também foi um aprendizado que eu tive, e parei de pedir perdão a Deus por isso também, porque a gente acaba jogando uma culpa que, assim, nós costumamos falar assim, Deus está no controle. Deus está no controle da situação. Eu entreguei nas mãos do Senhor. E aí, quando as coisas não mudam e não acontecem, nós temos o costume de falar que Deus não está fazendo nada, Deus não operou, Deus não fez um milagre, eu vou chutar o pau da barraca porque Deus não está nesse negócio. E a gente acaba jogando a culpa daquilo que nós não fazemos ou daquilo que não deu certo em Deus, porque nós falamos, se Deus está no controle, se Deus pode tudo, se nada para Deus é impossível, e Ele não está fazendo nada por mim, é porque Deus não está nem aí para essa área da minha vida, Deus não quer saber disso. Então, eu penso assim também que
muitas vezes a gente tem que aprender que o controle não está na mão de Deus, né? Nós temos que ter atitudes, né? Para sair A de uma parte. situação. Uhum. É isso que eu vejo em relação aos testemunhos, né? A gente acaba se comparando e se frustrando e desistindo ali de situações por essas comparações, né? Cada um tem um tempo. É como você sempre fala, não é uma receita de bolo, né? Não é, comigo foi 2 dias, com fulano vai ser 2 anos. Cada um tem um tempo, né? Uhum. E alguns não vai ser, né, Regivane? Quem me segue, eu lamento, doa a quem doer, mas não são todos que vão ser restaurados. Gente, eu tô sempre falando isso e eu lamento, né, as pessoas que não concordam. Por quê? Porque não é Deus que é o nosso servo, nós que somos servos de Deus. Então, se ele fosse atender todos os pedidos, imagina só a bagunça, né? Então, Deus, logo no início da live eu falei, Deus não une pessoas, ele une propósitos. Então, se tem um propósito na tua aliança, vai acontecer. Agora, se Deus tem uma outra história, se tem tem um outro propósito na tua vida, não vai acontecer. Então, eu percebi isso, sabe, Regivane? Muitas pessoas se voltando para Deus por causa da restauração. Por causa que queria o marido de volta, ou a esposa de volta. E aí o tempo vai passando e a pessoa, como tu falou, não tá vendo acontecer. O que a pessoa fez? Não funciona. E aí ela sai da presença de Deus, né? Ou seja, ela nunca esteve ali por causa de Deus, ela esteve ali por causa do marido, ele esteve ali por causa da esposa. E por que eu falo isso? Por causa que, mais uma vez, a pessoa aceitando ou não, eu tô aqui para falar tudo aquilo que Deus me revelou, né? Então, assim, nós não fomos chamados para ficar orando por restauração, para ficar orando pelo marido. Nós fomos chamados, a separação foi apenas uma isca que Deus usou para chamar a nossa atenção para mudar alguma coisa na nossa vida. Exatamente. Então, a restauração vai ser a cereja do bolo para alguns casos, né? E a própria palavra fala que primeiro a gente tem que buscar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É buscar a presença de Deus na nossa vida. Ter, de fato, uma aliança verdadeira com Deus. E o resto ele vai acrescentar, o resto ele vai fazer. Ou não, de acordo com a vontade dele. Não é a nossa vontade, é a vontade dele. Porém, isso que a Regivane falou é muito importante. Nem tudo está 100% no controle de Deus. Deus usa, às vezes ele toma providências de acordo com a nossa atitude. Não concorda, Regivane? Porque assim, Deus não faz tudo para nós. Ele não faz tudo. Eu estou sempre falando, oração, o que é? Orar mais ação. Eu oro por aquelas coisas que eu não posso fazer, que somente Deus pode fazer por mim, mas ação. O que eu posso fazer por mim? O que eu posso fazer para me melhorar? Afinal de contas, esse casamento, se teve uma separação, se está com problemas, de repente está com o marido em casa e está com problemas, é porque a relação não está boa. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? Né? Não é tudo Deus, não é tudo esperar que o milagre caia do céu. Não é tudo Deus. Existem coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que ir atrás, a gente tem que estudar, a gente tem que se melhorar, buscar, olhar para dentro, né? Quem é o meu verdadeiro eu e qual é o meu eu melhorado, quem que eu tenho que me tornar. O que tu pensa disso, Regivane? E se a gente acreditar também que assim, todos os casamentos serão restaurados, nós não devíamos acreditar também no livre-arbítrio, né? Porque Deus não interfere no livre-arbítrio. Então, existem muitas situações que o outro, ele já decidiu e ele já caminhou a vida dele para outro rumo e ele não quer. Então, a Bíblia fala que Deus ele não interfere, por isso ele nos deu o livre-arbítrio, né? Então, eu concordo que muitos não serão restaurados, porém, eu acredito que quando a gente entra num processo, que a intenção de Deus não é restaurar casamentos, é restaurar pessoas. E a partir do momento que eu estou restaurada, talvez não vai fazer mais sentido aquela pessoa no estilo de vida que ela quer viver, na forma que ela decidiu viver, e se ela não quer
mudar o estilo, porque tem muitos casamentos que um ou outro quer viver um estilo de solteiro. E se eu, naquele processo, tive a minha restauração, talvez vai ser mais importante e a minha caminhada sozinha vai ser mais frutífera do que eu ficar insistindo com algo que a pessoa não quer. Ela não quer viver casada, ela não quer. Então, assim, acredito nisso que nem todos serão, porque nós temos o poder de escolha. Tem gente que fala assim, não, mas não tem livre-arbítrio, né? Quando a pessoa se converte, ela perdeu o livre-arbítrio. Eu concordo em partes. Por quê? Porque existem muitas coisas que a nossa carne quer fazer, e agora, né, vivendo os princípios de Deus, eu vejo que nem tudo me convém, né? Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Aí, a gente tem que falar de nós, mas eu não posso falar do outro. Cada um responde pelas suas escolhas, entende? Então, eu escolhi viver dessa forma, então existem algumas coisas que eu não tenho o poder de escolher não, né? Porque eu entreguei o meu livre-arbítrio para Deus, né? Então, Ele governa a minha vida em algumas coisas que são princípios de Deus que talvez eu quisesse fazer outra, né? Então, eu concordo. Mas e a pessoa que não tem vida cristã? Ela escolhe tudo na vida dela. Ela decide se ela quer, se ela não quer. Ah, mas eu quero ficar orando para que Deus transforme a mente dela, o coração dela. Amém. Amém, né? A gente não está falando aqui que para desistir de uma restauração. Apenas a gente quer deixar claro que Deus não é o nosso servo, né? Nós é que servimos a Deus e que nós temos que aceitar a vontade dele na nossa vida, né? Mas agora, trazendo um pouquinho para deserto, tem gente que fala também, Regivane, assim, sabe por que não é legal falar que deserto é a separação, né? Enquanto o marido está fora? Porque tem gente que fala assim, meu marido voltou para casa, saí do deserto. Às vezes até quando uma pessoa vai me mandar testemunho, ela diz, Miriam, saí do deserto. Né? Tô te mandando aí o testemunho do meu casamento restaurado. E aí, Regivane, tu passou por isso, né? Aí o marido volta para casa, a esposa volta para casa e a pessoa vê que ela entrou num outro deserto, que é o deserto da readaptação, né? Então, por isso essa palavra deserto, ela fica muito pesada se a gente colocar nesse... Eu até posso dizer, meu marido saiu de casa, entrei no deserto. Ok, eu entrei no deserto, mas agora trata de sair desse deserto que não tem nada a ver com o marido voltar para casa, né? Porque quando o marido volta, também existe o deserto da adaptação, né, Regivane? Tu passou por isso? É outro processo, né? É outro processo. Eu falo sempre, quando eu oriento, né, que esse processo de voltar, e tem que ser os dois, na verdade, né? Tem que haver ali aqueles acordos que é bom ser feito naquele momento, vamos voltar e fazer acordos mesmo daquilo que deu errado. E justamente nesse processo é o momento de cada um rever, né, os seus erros, onde precisa melhorar, o que precisa mudar. E se nesse momento não houve isso, o processo de readaptação ele vai ser fracassado novamente, por experiência própria, porque depois que eu, do primeiro divórcio, eu ainda tive 2 separações. Portanto, se eu fosse falar de deserto, então eu passei vários desertinhos, né? Até chegar na Terra Prometida, e mesmo lá ainda continua os processos, né? Os processos, eles são diários. É que a pessoa visualiza assim que quando acontece a restauração do casamento, pronto, acabou o deserto, agora tudo são flores, né? Agora vamos viver um mar de rosas. Não é assim, gente. Isso aí é casamento de história de quadrinhos, né? História infantil. Não existe o príncipe encantado, não existe o conto de fadas, né? Então, o casamento de sucesso, o casamento feliz e saudável, ele é construído. Ele é construído. Não é um milagre, não cai do céu. Não adianta a gente querer que Deus dê um casamento feliz e saudável se eu não fizer a minha parte, se ele não fizer a parte dele. Por um período, eu posso até tentar sozinha, né, Regivane? Mas chega um momento que o outro não está ajudando,
que o outro quer porque quer se separar, ou o outro quer porque quer ter uma vida de solteiro enquanto está casado, o outro, sabe? Ele tem objetivos diferentes em relação ao casamento, ele tem objetivos separados da esposa, né? A esposa também. Não vai dar certo essa adaptação. Então é importante, antes de simplesmente abrir a porta, conversar sobre isso, né? Mas o que que tu espera desse relacionamento? O que que tu espera desse casamento? O que que tu espera de mim, né? Falar um pouco também sobre a separação. Onde foi que acabou o desejo da pessoa de lutar por aquela relação, né? E resolver, o que eu né? fazia? Resolver, exatamente, resolver e começar agora um processo de readaptação. Então não caiu do céu assim, né? Não acabou o teu deserto, o marido voltou para casa e acabou o deserto. É justamente isso, aprender a resolver os pequenos conflitos, né? Nós tínhamos, assim, eu não sei se alguém que está aí assistindo passou ou passa por isso, daquela história de quando tem algum conflito, que tem mesmo, um para de conversar com o outro, fica um dia, fica bicudo, fica dias, fica semanas. Então isso foi uma situação também que nós tivemos que aprender a resolver. Se tem um conflito, se tem uma situação, vamos sentar e resolver. Então é esse processo que continua no dia a dia, porque as situações elas vão continuar. Como a Bíblia diz, né? O dia mal vem para todos. Então, assim, vai existir situações e como tu sempre fala, aquilo que a gente não aprende se repete. Então, se eu vivi uma situação em certa área antes, seja nas finanças, seja na situação ali com familiares, se eu não aprender a resolver aquilo ali, eu sempre vou estar repetindo o mesmo erro, vou estar sempre nos mesmos conflitos, né? Então, tem que aprender a resolver. Se tem uma situação, vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver. Se estamos agora um pouco, né, estressados, se estamos nervosos, vamos dar um tempinho, mas depois vamos resolver. A gente estava conversando, né, lá pelo WhatsApp e tu falou que tu teve que desenvolver, né, aprendeu técnicas e ferramentas, teve que colocar em prática, inclusive para manter o teu casamento hoje, né? Fala um pouquinho sobre isso, assim, não especificamente, né, as ferramentas, porque a gente sabe que são bastante coisinhas. E, gente, para quem ainda não sabe, da escola para Mulheres Fênix, que vai ser lançada agora, que é uma escola que justamente vai te ensinar a se reerguer, vai te ensinar a se conhecer melhor, vai te ensinar sobre relacionamento, vai te ensinar a construir um relacionamento feliz e saudável. É uma escola bem ampla e a Regivane foi convidada, a Regivane vai estar lá para dar a palestra dela e ela vai falar um pouquinho mais profundamente da história dela e vai falar sobre essas técnicas e ferramentas que ela aprendeu e ela coloca em prática até hoje. Mas fala um pouquinho sobre isso, Regivane. Então, simplesmente não é levar com a barriga. Vamos ver, então voltou para casa, vamos ver no que vai dar. Já volta com esse pensamento, né? Vamos tentar de novo, se der, deu, né? Então, eu falo sempre nessa parte, Miriam, um versículo que sempre me intrigou, que é o versículo de 1 Pedro, que diz assim, que a mulher deve ganhar o esposo sem palavras. Então, quando eu lia esse versículo, eu falava, mas a gente quer se defender, se o outro está errado, a gente quer falar, a gente quer acusar, a gente quer resolver, a gente quer falar. E como agora a Bíblia vem falar para a gente ganhar sem palavras, sem falar nada. Se a gente quer conversar, a gente quer ter a nossa DR para resolver, né? Então esse versículo sempre me intrigou muito e eu comecei a buscar em livros. Um dos livros que eu li, que eu sempre releio, é Como Deus Pode Restaurar o Seu Casamento, que lá no site do Ministério tem. E tem um outro que, assim, para todo mundo que me pergunta, eu digo para ler, que é As 5 Linguagens do Amor. Porque lendo as 5 linguagens do amor, eu pude ver ali... eu consegui, só fazendo aqueles testes e lendo ali, saber quais eram as linguagens de amor do meu esposo. Então,
eu comecei a criar estratégias, e aí o militarismo já me ajudou bastante, estratégias que eu pudesse ali usar essas linguagens de amor que eu sabia que eram as primárias dele, e usar aquilo ali para que eu pudesse ganhar ele, como diz o versículo, sem palavras. Porque eu fiquei analisando o seguinte, Miriam, todas as vezes que a gente acabou se separando, fui eu que falei, não aguento mais, então vamos logo, vamos separar, cada um vai para o seu rumo, e muitas vezes a nossa língua, como diz a Bíblia, né, ela tem poder de vida e tem poder de morte, tem poder de bênção e tem poder de maldição. Então, muitas vezes, naquele momento de raiva, a gente usa ali a nossa língua para destruir tudo que a gente mais quer. Então, eu comecei a compreender muito desse versículo, que é ganhar sem palavras. Então, comecei ali a criar situações, como tu sempre diz, não é uma receita de bolo, porque o meu esposo, ele não é igual o esposo da Adriana que está aí. Então, cada um tem uma personalidade. Então, é coisas muito específicas mesmo. E que a palavra ajuda muito a gente, ferramentas que aprendi muito contigo ajuda muito a gente. Então, eu fui muito assim, esse versículo me esclareceu muitas coisas. Eu lembro de umas conversas que a gente teve, né? Não sei se você vai lembrar, quando aconteciam alguns fatos, né? Algumas situações ali no teu casamento, até ainda no processo de adaptação, e aí tu me procurava, aconteceu isso, ele fez isso, eu vou fazer isso, e aí eu te ajudava a moldar aquela situação, e no outro dia tu me trazia um testemunho de que tinha mudado tudo, lembra? Então, eu vejo esse versículo aí de não... de ganhar o marido sem palavras, não é a questão de não poder conversar, de não poder ter essa DR, né? Mas é a postura, é o comportamento, né? Às vezes eu estou esperando do outro uma mudança, mas eu não mudei, né? Eu estou querendo que ele seja atencioso, eu estou querendo que ele converse comigo, eu estou querendo que ele seja mais amoroso, e eu sou estúpida, eu sou agressiva, eu sou impaciente. Então, como que eu posso... Eu ganho o marido sem palavras como? Primeiro eu mudo, né? Eu trabalho em mim, eu me torno uma mulher mais calma, mais tranquila, mais sábia, e aí eu ganho o marido sem palavras, né? Dessa forma, não se trata de não, então agora não vou conversar mais, não vou resolver mais. Não, não é isso, né? E tu nessa caminhada, eu acompanhei esse processo realmente hoje. Tu é uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, uma mulher que sabe contornar, né, as situações dentro da tua casa, e pode-se dizer que tu é a mulher desse versículo aí, que tu aprendeu a ganhar o marido sem palavras. Olha aí, Deus seja louvado por isso. Ei, Miriam, Amém. eu sempre igual esse versículo, a gente tem a sensação de que é para não falar nada às vezes, né? E justamente o contrário, porque para muitas coisas nós precisamos colocar limites. Mas tudo, né? Nós precisamos colocar limites em certas coisas. Mas nós temos que ter justo isso. A sabedoria para colocar as coisas no momento certo, falar na hora certa, o que precisa ser falado, e não fingir que não aconteceu nada. Meu marido chegou hoje de madrugada, então eu vou ser uma mulher sábia e não vou falar nada. Negativo, tem que estabelecer limites, porque ele é um homem casado, mas da forma certa, né? Com estratégia, com sabedoria. E é justamente isso, assim, esse versículo ele foi libertador. E hoje eu procuro muito buscar estratégias. O militarismo já tem, né? Já tenho isso no sangue de criar estratégias para situações conflituosas. Mas eu sempre procuro nas mulheres da Bíblia situações que eu estou passando. Eu acho que todas nós mulheres já tivemos alguma penina por aí. Então eu sempre procuro, na nossa vida, né? Eu estou passando essa situação. Quem na Bíblia passou uma situação parecida que eu posso usar a estratégia que ela usou? Então isso me ajuda muito também. Verdade. E Samuel, bem-vindo.
Jaqueline, Adriana. Gente, eu às vezes não tô dando, eu tô vendo vocês entrar aqui, mas eu não tô interrompendo a Regivane, né, para não perder aqui o fio da meada, tá? Mas bem-vindos, obrigada por estarem aqui com a gente. E uma outra coisa que me veio à cabeça também, Regivane, quando tu falou a respeito de livre-arbítrio, né? A respeito dos casamentos serem restaurados ou não em função do livre-arbítrio. Eu quero ir até um pouquinho mais além, porque não se trata só do outro. Não significa que que o outro já decidiu seguir em frente, o outro não quer mais. Às vezes é a pessoa que ficou, né? É a pessoa que ficou ali naquele deserto, naquela caminhada. Às vezes o processo dela de transformação, a aliança que ela construiu com Deus, ela começa a ver que ela tem outras coisas para a vida dela. Não faz mais sentido aquela pessoa voltar para a vida dela, justamente porque hoje a cabeça dela mudou, né? Ela evoluiu espiritualmente, emocionalmente, ela está ouvindo, né, direções que Deus está dando para a vida dela, e nem sempre aquela pessoa vai se encaixar de novo, né? Porque, gente, não adianta querer colocar na vida uma pessoa que não quer as mesmas coisas. Então, agora a mulher pensa diferente, a mulher, ela quer ter uma vida com Deus, e aquele homem volta para a vida dela sem querer mudar nada. Esse processo de adaptação que a Regivane está falando que ela passou, ele quis. Tiveram problemas, mas ele quis. Agora, se ele tivesse voltado para dentro de casa, querendo uma vida de solteiro, não dando valor pro Deus dela, né? Que ela estava buscando Deus. Um cara com uma vida totalmente diferente, objetivos diferentes, tudo diferente. Não ia dar certo esse processo de adaptação, entende? Então, às vezes, o livre-arbítrio é na pessoa que ficou. A pessoa que ficou, ela percebe, não faz mais sentido essa pessoa para mim, né? Dentro de tudo que... às vezes ela se casou num momento de ignorância, né? Ela se casou lá no tempo, não era nem convertida, enfim. Tem lá, a Bíblia fala sobre o tempo da ignorância que Deus não leva em consideração. Então essa pessoa, ela percebe que ela escolheu errado, que ela casou errado, né? Ou é um namorado e um noivo também, porque existem pessoas que esperam por restauração de namoro e noivado, mas hoje elas viram que realmente aquela pessoa não faz sentido. Então, às vezes, o tempo desse deserto é justamente para Deus te mostrar o que faz ou não sentido na nossa vida, né? Por que alguns casamentos são restaurados rápido? Porque tinha propósito naquela aliança. E por que alguns demoram tanto? Porque existe um processo de lapidação, né? Perguntaram aqui se dá para fazer pergunta. Claro que dá. Quem que perguntou aí? A Alessandra. Pode fazer pergunta sim, Alessandra. Fala aí. Eu ia, a respeito disso, na verdade, no processo, depende muito do nosso medo também. Às vezes a gente está ali com tanto medo de perder aquela pessoa, com tanto medo de que ela vá embora, e toda a nossa atenção, todo o nosso coração fica para aquela pessoa. E nesse processo, igual né, você já falou antes, muitas vezes eu tive que ir para a igreja sozinha, mesmo ele estando em casa. Muitas vezes eu tive que fazer as minhas orações sozinha. Então, assim, a nossa vida individual, espiritual com Deus, ela precisa ser levantada a esse altar todos os dias, independente, porque às vezes aquilo que a gente mais tem medo, às vezes é o que vai trazer luz para a nossa vida, porque hoje eu consigo enxergar que o fim, ele foi o começo da minha restauração. O dia que o meu esposo saiu de casa, foi quando começou o meu processo de restauração da minha vida, tanto da minha vida pessoal, as coisas que eu precisava melhorar, transformar, como a dele. Porque, igual eu falei no começo, às vezes as coisas estão ruins, e a gente vai suportando porque está só ruim. Mas quando elas ficam terríveis, aí nós tomamos uma postura para resolver. Então, quando ficou terrível, que ele saiu de casa, que divorciamos, que separamos, ali foi o início do processo de uma restauração. Porque quando ele voltou, nós podemos rever tudo que precisava mudar, melhorar. Então, nem sempre o fim é realmente o fim. Hoje eu avalio que o divórcio, ele foi o começo da nossa restauração.
Olha só, bem como a gente tá falando, falou várias vezes e que eu sempre falo, não existe receita de bolo. Então, existem casais que se restauram dentro de casa, onde o marido ainda não saiu. Existem casais que restauram depois de um divórcio. Existem casais que restauram depois de uma separação, onde não houve divórcio ainda. E existem casos que não vai haver por causa disso que eu já falei, o propósito de Deus, né? E, inclusive, outra coisa que a palavra fala é justamente isso. Eu te mandei para o deserto para saber o que tinha no teu coração. E aí Deus está vendo que no teu coração só está o quê? Marido, 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 casamento, casamento, casamento. Ou seja, a pessoa não quer nada de Deus, ela quer a bênção. E aí a pessoa pode mentir para mim, pode mentir para as orientadoras lá, mas para Deus ninguém mente, ninguém consegue esconder nada que está lá no coração da pessoa. Então, se eu estou indo buscar Deus por causa do marido, por isso eu não concordo com essas questões de propósito, sabe? Termina um propósito, começa outro, termina um propósito. Por quê? Porque a vida da pessoa se torna exclusivamente para buscar pelo marido e pelo casamento. E não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente busque Ele e aquilo que tudo que a gente necessitar, tudo que a gente precisar e tudo que for da vontade dEle, propósito dEle, Ele vai achar uma forma de colocar na nossa vida. Então, se eu fico ali, propósito, entra ano e sai ano. Eu passei por isso, né? Eu fiquei quase 2 anos só fazendo isso, 1 ano e meio mais ou menos fazendo isso, e eu vi que minha vida, meu emocional, meu espiritual não saía do lugar. Eu patinava, né? Eu não crescia, eu não evoluía e, principal, eu não saía do sofrimento. Era um sofrimento sem fim. Então, quando eu comecei a olhar simplesmente para Deus, eu e Deus, Senhor, o que o Senhor quer fazer da minha vida, né? O que o Senhor quer transformar na minha vida, é eu e o Senhor só. E aí eu vi o sofrimento indo embora, eu vi minha vida andando, eu vi coisas acontecendo. E é isso que Deus quer ver, né? Às vezes a pessoa está ali buscando somente pelo casamento e Deus não vai abrir aquela porta por causa que o coração não é dele, é do marido, né? Que falaram aqui, Alessandro, meu esposo não está mais em casa, e sim com a OM. Ele não quer falar comigo e muito menos ver como agir hoje. Me reconciliei com Deus, pois quando tudo aconteceu, estávamos afastados da presença de Deus. Foi isso que a gente estava falando, né, Alessandra? Que Deus usa a separação, uma doença, Deus usa alguma perda como isca para chamar a nossa atenção. Foi assim que ele chamou a tua atenção, através da separação. E é normal, quando a pessoa vai embora nos primeiros momentos, ela não quer saber de ti, a tua voz irrita, na tua presença irrita. O melhor que tu tem que fazer é deixar a pessoa ir. Deixa ela fazer o que ela quiser fazer e vai ficar na presença de Deus, vai orar, vai buscar o teu propósito de vida. Hein, Miriam, só complementando aí para a Alessandra, eu sempre gosto muito daquele versículo de Romanos 8, 28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se o nosso coração estiver em amar o Senhor, todas as coisas elas vão cooperar. Seja coisas boas ou ruins, porque todas não quer dizer que só é coisa legal. Mas Deus enxerga, nós não enxergamos nem um minuto do que vai acontecer, mas Deus enxerga lá na frente. Então Ele sabe o que é melhor, né? Então, se a gente acreditar que o que parece uma tragédia hoje, e eu até falei um pouco antes, às vezes a gente fala assim, por que só a mulher deve buscar? Por que só a mulher tem que aprender? A mulher tem que ter estratégia? Por quê? Né? Se a outra pessoa que está errada, se a outra pessoa que saiu de casa, se a outra pessoa que está com outra pessoa, eu penso assim que a pessoa que está com os olhos abertos e enxergou o que é certo, essa é a pessoa certa para buscar, E muitas vezes essa semana mesmo eu falei para uma das pessoas que eu orientava, muitas vezes a gente gasta toda a nossa energia, a nossa oração pelo outro. Mas eu vou orar por ele, eu vou fazer propósito, igual tu falou, vou fazer propósito, vou fazer campanha. Eu disse até para ela assim, eu falei, para um pouco, ora por ti, faz propósito por você, né? E tira, né, ele do centro. Tira ele do centro de tudo, porque às vezes até nas nossas orações a outra pessoa fica no centro de tudo, né?
Então, Uhum. Exatamente. igual a Alessandra disse aí, ele pediu o divórcio quando eu também recebi o pedido. E não estou falando que é fácil, que a gente não chora, que a gente não fica triste. Fica, né? Fica muito. Mas se a nossa confiança tiver, igual eu disse nesse versículo, que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, a gente vai ter um pouco mais de conforto no nosso coração, de saber que Deus está fazendo o que é melhor para a gente. E complementando essa questão que você falou de por que é eu que tenho que lutar e não ele, né? A palavra também fala que é a mulher sábia que edifica a sua casa, né? Deus fez a mulher assim, para ela ser mais, para ela ser sábia e poder edificar a casa. O homem, ele é o provedor, é a pessoa que vai dar a segurança para a mulher, né? Mas é a mulher que tem o jogo de cintura para contornar a gente. A mulher, ela tem capacidade de transformar um ambiente, seja para o positivo ou para o negativo. Se a mulher entra num ambiente, está todo mundo brincando, todo mundo se divertindo, a mulher chega mal-humorada, resmungando, ela tem o poder de transformar aquela alegria numa tempestade. E a mesma forma, se ela chega num ambiente que não está legal e ela chega animada, levantando o astral de todo mundo, ela tem o poder de mudar. E isso não é qualquer um, a mulher tem esse poder, por isso a mulher sabe edifica a sua casa. Então não adianta eu querer que o outro mude se eu não mudar primeiro, eu me transformo. Então é como a Regiane falou, a pessoa que abrir os olhos, ela tem que buscar. Mas a mulher, principalmente, porque Deus criou dessa forma, né? É a mulher sábia que edifica a sua casa. A Daniela aqui no YouTube tá falando assim, ó. Como saber se vale a pena lutar pelo casamento perante tantas lutas e adversidades? A Regivane falou um pouquinho e eu também falei no início da live, né? A primeira coisa que tem que fazer é buscar por ti. Buscar por ti, para tu te erguer espiritualmente. Busca pela tua restauração emocional, né? Busca curar tuas dependências emocionais, porque a primeira coisa que fala mais alto quando a gente se separa não é o amor. Mas como assim? Agora elas piraram comigo, né? A primeira coisa que te faz buscar pelo casamento não é o amor, é o desespero. É o desespero, é a perda. E aí, por trás desse desespero e dessa perda, está escondida aí uma carência, uma dependência emocional. Então, tem que limpar essas cascas todas aí, para depois ver o que tem por baixo, né? Se realmente tem o amor ali por baixo, e depois que tu estiver bem e restaurada, se faz sentido aquela aliança. Enquanto tu te restaura, Deus está trabalhando nisso, entendeu? Então, enquanto tu te restaura, Deus está preparando a tua restauração, ou não. Então, tu só vai saber depois que tu estiver bem. Enquanto tu tá mal, enquanto a pessoa tá mal emocionalmente e ela não vê nada acontecer do casamento, o que pode acontecer? Ela desistir de buscar pelo casamento, mas querer se relacionar com outra pessoa. E aí ela não tá curada, ela entra em outro relacionamento furado. Ela vai provavelmente colher os mesmos resultados que aconteceram no casamento. Então, por isso que a primeira coisa é a restauração pessoal, para depois saber se é pelo casamento que ela espera ou se Deus vai te mostrar que tem outro propósito para ti. Mas não adianta simplesmente ficar trocando de parceiro. Ah, já passou 2 anos, já passou 5 anos e eu não quero mais, então agora eu vou entrar em outra pessoa. O tempo por si só não cura ninguém. E por isso que a Regivane falou, tem coisas que a gente tem que fazer. Então ela foi atrás, ela foi buscar pela cura dela, ela foi buscar se melhorar emocionalmente também, não só espiritualmente, né? E aí as coisas começaram a acontecer. Então é isso, Daniele. Primeiro tu busca por ti. Quando tu estiver bem, tu vai saber se essa pessoa faz ou não sentido na tua vida. Agora, se a pessoa continua fraca emocionalmente e espiritualmente, ela vai querer porque vai querer aquela pessoa, porque ela depende daquela pessoa. Né? Aquela pessoa é tudo para ela. E uma outra pessoa não pode ser o nosso tudo, né? Só Deus que é o nosso tudo. Hein, Miriam? E às vezes quer tanto, e aí quando tem de volta, aí às vezes as coisas acabam ficando pior do que eram antes. Eu atendo, igual eu falei no começo, sou policial militar e atendo mulheres vítimas, né, de violência doméstica que já pegam a medida protetiva. Então eu recebo muitos pedidos para retirar a medida protetiva.
e a maioria que retira a medida protetiva volta novamente para os atendimentos porque sofreram uma agressão pior ainda do que elas tiveram na primeira vez. Então é aquela história, às vezes, igual você acabou de falar, muitas vezes os conselhos que vêm, se não deu certo, você para. É igual biscoito, né? Vai um, vem oito. Então, se você não aprender a resolver com aquele ali, você vai passar por outro, e nunca vai ter sucesso no relacionamento, porque não aprendeu a resolver. Então, a questão não é separar, ou a questão não é largar, né? A questão é aprender a resolver, aprender por limite, né? Aprender se valorizar. Então, é toda uma questão espiritual e uma transformação pessoal mesmo. Verdade. Gente, tá o papo maravilhoso. Tem tanta coisa que a gente poderia falar ainda, né, Regiane? Mas estamos fechando 1 hora já aqui. E aí o Instagram corre o risco de nos cortar e eu não consigo salvar a live. Então, quero agradecer a tua presença aqui, quero agradecer por estar compartilhando aí a tua experiência, né, o teu conhecimento, e convidar as pessoas a fazerem parte, então, do workshop Sua Melhor Versão em 5 Dias, que o link está lá na minha bio, né? Nos grupos do Prova de Fogo, eu já coloquei o link também para as pessoas se inscreverem, porque dentro dessa semana do workshop Sua Melhor Versão, eu vou falar tudo sobre a escola para mulheres, onde a Regivane também vai estar lá, para falar um pouco mais profundamente sobre essas estratégias e técnicas que ela tem até hoje para poder manter o casamento dela, né? E não apenas só manter, mas manter de uma forma saudável, né? Não adianta só manter por manter, mas ter de uma forma saudável. Então deixa aí, em 30 segundinhos, aí a tua mensagem para o pessoal. Então tá certo, quero, né, agradecer por esse momento maravilhoso mesmo que nós tivemos. E convidar aí todas as nossas ouvintes, aquelas que vão assistir depois, para participar da Escola para Mulheres Fênix. Tenho certeza que vai ser uma bênção, não só para a sua vida pessoal, mas para o seu casamento, para os seus filhos, para todo tipo de relacionamento com seus pais, sua vida profissional, e para que você seja, né, uma mulher de sucesso. Essa é a intenção da escola. Que você aprenda a resolver conflitos e viver bem em todos os seus relacionamentos. Exatamente, não só nos seus relacionamentos, mas em todas as áreas da vida, né? Não apenas ser uma mulher de sucesso, mas ter uma vida de sucesso, uma vida espiritual de sucesso, uma vida emocional de sucesso. E a gente espera vocês na escola, então. E ano que vem tem muitas novidades, né, Rê? Eu e a Rê aí vamos trazer muitas novidades para vocês em 2021, tá bom, gente? Um grande beijo, fiquem com Deus. E eu sei que foi ótimo esse bate-papo com ela e eu vou trazer ela mais vezes aqui, tá bom? Tá bom. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau, Rê. Tchau, tchau. Fique com Deus.